Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e nós estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus, hoje com o tema Conversão, Fé e Arrependimento. Lembrando que nós estamos dentro do tema soteriologia e aí nós ainda temos muitos temas a abordar, mas hoje nós vamos abordar esse tema muito importante: conversão, fé e arrependimento. São vários temas que a soteriologia aborda, ou a doutrina da salvação, como é mais conhecida. Não é só predestinação e livre-arbítrio. Falar sobre conversão, falar sobre soteriologia, aborda muitos temas, muitos tópicos, e precisamente nós vamos abordar hoje esse importante tema que é conversão, fé e arrependimento, que está dentro daquele bojo, não é, de todo aquele sistema teológico, né, sistemático, que é a doutrina da salvação ou soteriologia. Então, vou passar aqui a minha tela para vocês, né? Vamos compartilhar a tela com vocês, para vocês também acompanhar a gente nesse estudo e compreender melhor a respeito da doutrina da salvação, mais precisamente a conversão. Bom, conversão é um chamado de Deus, não é? É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem decide redimir, é Deus quem decide buscar, e a partir daí nós temos toda essa doutrina, não é? E tem vários textos bíblicos aí para auxiliar vocês a compreender esse aspecto da conversão. Então, já vou deixar aqui com vocês, só colocar um pano de fundo aí para ficar melhorzinho, né? Esse fundo preto aí tava meio ruim. Vamos usar esse daqui. Legal? Então vamos lá. Tudo feito ao vivo aqui, galera. Conversão. Bom, algumas perguntas que nós vamos tentar responder aqui nesse nosso estudo hoje. O que é o verdadeiro arrependimento? O que é fé salvífica? Podem as pessoas aceitar Jesus como Salvador, mas não como Senhor? Então, esses são alguns dos assuntos que nós vamos tentar responder aqui ao longo da nossa exposição. É muito interessante você prestar atenção e se atentar a todos esses aspectos concernentes à conversão. Bom, o que é conversão? Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pelo qual, sinceramente, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Então, a salvação é isso, tá? A salvação é o momento em que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos o Evangelho, ao ouvirmos a exposição das Sagradas Escrituras, chegamos à conclusão que somos pecadores e que precisamos de arrependimento. Precisamos de Deus, precisamos de salvação. Essa é um dos aspectos da conversão. Ela é feita de maneira sincera e espontânea, ou seja, você não é conduzido à salvação e você não é levado a fazer isso de maneira coercitiva, não é? As pessoas não te empurram para receber a salvação, as pessoas não te induzem a buscar a salvação. Salvação é algo em que você, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo
ao chamado eficaz de Jesus, reconhece os seus pecados e assim decide entregar a sua vida ao Senhor. Você decide fazer isso. E a conversão tem esse aspecto fundamental, que é colocar a nossa confiança em Cristo para a salvação dos nossos pecados. Conversão não é você chorar. Conversão não é você sentir um arrepio e uma vontade de ir na igreja. Conversão é o real arrependimento dos seus pecados. Então, eu enfatizo isso porque tem deixado muito de lado, não é? Essa compreensão a respeito da conversão. As pessoas vêm à igreja, frequentam a igreja, mas muitas delas não têm convicção de pecado, não é? Elas dizem que aceitaram a Cristo, que agora são cristãs, são convertidas, mas se você perguntar como se deu o seu processo de conversão, não há em nenhum momento um arrependimento ou uma convicção de pecado. A pessoa simplesmente fala: olha, eu senti uma emoção muito forte, eu fiquei muito eufórico, eu chorei, eu desmaiei, e tal, e a partir desse momento eu comecei a me sentir bem na igreja, eu comecei a frequentar a igreja, esse é um lugar em que eu gosto de estar, e eu sempre me emociono, eu gosto das músicas, eu gosto do jeito que o pastor prega. Então, mas você percebe que nunca é assim: olha, o real momento em que eu me converti de fato foi o dia em que eu reconheci os meus pecados, que a palavra de Deus sendo exposta com fidelidade alcançou e atingiu meu coração, e daí em diante eu pedi perdão ao Senhor, eu me arrependi, e agora eu acredito que eu sou uma nova criatura, porque eu recebi do Senhor essa salvação e essa convicção de pecados. É difícil você encontrar um relato de conversão hoje dessa maneira, mas é a maneira pela qual a Bíblia convida e chama pessoas ao arrependimento. A minha Bíblia aqui, nós vamos observar alguns textos da palavra do Senhor. Bom, a verdadeira fé salvífica inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal. Bom, conhecimento do quê? Conhecimento da minha vida pecaminosa. Conhecimento que tudo aquilo que eu fazia antes de crer em Jesus era errado, era profano e desagradava a Deus. O mundo não vê dessa forma, né? Você pode conversar com pessoas mundanas, pessoas que não são convertidas, e elas acham que a vida que elas levam são absolutamente normais e comuns. E tudo aquilo que elas fazem, mentiras, roubos, adultérios, prostituições, tudo aquilo que elas fazem, elas acham extremamente normal, tranquilo, sem nenhum problema, não é? A vida é assim mesmo, a gente faz o que sente, né? O que gosta. Mas quando você se converte a Cristo, quando você é alcançado pela salvação, você tem uma convicção, você reconhece que tudo aquilo que você fez de errado, né? Óbvio, é algo pecaminoso e que desagrada ao Senhor. Então você passa a querer viver uma vida em santidade, não é? Você se sente agora aprovado. Você não é mais alguém condenado. Você não tem a condenação sobre os seus ombros, você tem o contrário. Você tem a aprovação. Agora você sente que Deus perdoou você e que tudo aquilo que outrora você fazia, tudo aquilo que você viveu de maneira errônea, de maneira que desagrada a Deus, isso não te condena mais. Porque agora você se arrependeu e pediu perdão ao Senhor, e o Senhor te perdoou, e agora você se sente aprovado por Deus, não é? E aí você tem uma confiança pessoal de que o Senhor agora salvou você, e agora você é alguém que pertence à família da fé, à família da aliança. Você não é mais alguém que vive em pecado, não é? E essa união de Deus
com você, faça com que você tenha essa confiança de que agora você é um salvo. Não é soberba, não é arrogância, não é estupidez, não é não, agora eu sou salvo. Não, é uma confiança que produz uma esperança em você, uma alegria, né, de que agora você pertence ao Senhor, que você é um salvo e que você agora é da família da aliança, você pertence à fé e você é um cristão, é um crente em Cristo Jesus. Romanos 1:32 vai falar algo interessante, porque o que é conversão? Conversão não é um mero conhecimento a respeito de Deus, não é? Romanos 1:32, texto conhecido: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas aprovam os que assim procedem. Então, os ímpios têm um conhecimento de Deus, têm uma sabedoria a respeito de Deus, mas mesmo sabendo que as práticas que eles cometem é errado, eles não deixam de fazer e pior, eles aprovam os que procedem dessa maneira. Então, você observa que saber o que é certo e o que é errado não basta para você viver de maneira honesta, sincera e piedosa a Deus, porque conversão não é conhecimento. Ela procede de conhecimento, né? Ela parte desse pressuposto, mas não é apenas isso, não é? Alguém leu a Bíblia inteira, então agora ele é um convertido. De modo algum. Muitas vezes as pessoas tratam a Bíblia como um livro comum. É óbvio que por meio da Escritura, por meio da leitura da palavra, nós conhecemos a vontade de Deus, mas uma simples leitura não levará uma pessoa à conversão simplesmente sem uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, o fato de você crer em Deus, ou você crer que Deus é um só, não é? Entra naquela pergunta, não é? Existe a possibilidade de alguém crer em Deus como seu Salvador, mas não como seu Senhor, não é? Tem pessoas que creem em Deus, mas creem num Deus multifacetado, não é? Num Deus fragmentado. Ele crê num Deus que tem apenas alguns atributos, né? E não outros. Ou talvez crê num Deus criado, como sempre, né? A sua própria imagem e semelhança. Então, não é o Deus das Escrituras. E aqui, mais uma vez, Tiago colocando que você crê que Deus é um, ou seja, você crê que Deus é único, isso não basta. Até os demônios creem nisso, até os demônios sabem disso e se estremecem diante de Deus. João capítulo 3, verso 2, melhor dizendo, tem outro texto também que vai nos auxiliar na compreensão a respeito disso. 3, verso 2, Jesus com Nicodemos, né? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É interessante que nesse mesmo diálogo, o próprio Nicodemos está dizendo: olha, Jesus, nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus e que ninguém pode fazer o que você faz sem que Deus esteja com ele. Mas, ao mesmo tempo que, no mesmo diálogo, Jesus diz: vos é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não entrará no meu reino. Você sabe que eu sou Deus, você sabe que ninguém pode fazer o que eu faço a não ser Deus. E ao mesmo tempo, eu estou te dizendo que você precisa nascer de novo. Esse seu conhecimento, embora seja importante, embora seja um processo para que te leve ao verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele não é suficiente em si mesmo, ele não é autossuficiente. Porque saber que Cristo é o Filho de Deus, muitos sabem, né? E muitos até confessam isso. Mas crer nessa realidade, trazer essa realidade para dentro de si é outra coisa.
Então, um conhecimento apenas a respeito de quem Deus é não é o suficiente e não produz fé salvífica. Não é isso que é o interessante. E é importante ressaltar. Atos 26 também, 26, 27, é importante para nossa compreensão. Atos 26, 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Não é? Então Paulo, ali anunciando o evangelho ao rei Agripa, e um homem que conhecia as profecias, que conhecia os profetas, não é? Não só conhecia, mas acreditava no que eles diziam. Mas você observa que ele não fazia nenhuma conexão com o que ele acreditava a respeito de Deus e ao conhecimento de Deus, mais precisamente a pessoa de Jesus Cristo. Então você observa que não é uma fé ou um conhecimento que produz salvação. Pelo contrário, é um conhecimento que vai gerar, no final das contas, uma condenação ainda mais pior, não é? Porque a quem mais se foi dado também mais lhe será cobrado. Nesse sentido, você observa que o rei Agripa, ou como todos os outros exemplos que nós lemos, o conhecimento faz com que essas pessoas sejam ainda mais passíveis de condenação. Porque mesmo tendo conhecimento de quem Deus é e do que Ele faz, não reconheceram a Deus, não reconheceram a santidade de Deus, o poder de Deus para a salvação pessoal desse indivíduo. Então, a respeito de que o mero conhecimento não basta, não é? Atos 26, 27. E agora, fé salvífica é a confiança em Jesus Cristo como uma pessoa viva, visando ao perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Por que é interessante falar de fé salvífica? Porque nós, principalmente aqui no Brasil, nós vivemos num contexto onde o cristianismo é a religião mais popular, não é? Mais conhecida e mais aceita. Dificilmente uma religião não reconhece Jesus Cristo. Não necessariamente como Deus, mas como um ser espiritualizado, alguém que veio falar o bem e tal. E as pessoas creem em Jesus, não é? Eles têm uma fé em Jesus. Se você falar assim, perguntar para qualquer tipo de religião, você acredita em Jesus? Eles vão dizer que sim, grande parte deles, né? Tenho convicção disso. Não é? Converso com pessoas não crentes, com pessoas aí das mais diversas religiões, e todas elas dizem crer em Jesus, acreditam em Jesus. Às vezes tem até uma imagem de Cristo em suas casas, porque de certa forma creem nele. Mas será que essa fé que eles depositam em Jesus é a mesma fé necessária para que eles sejam salvos? É uma fé salvífica? Que tipo de crença essas pessoas têm em Jesus Cristo? Você pode observar, muitas delas creem que Jesus é uma pessoa legal, que ele era apenas um profeta, ou que ele era alguém que veio trazer ensinamentos para as pessoas e que por causa da sua filosofia foi morto pelo Estado, que ele era alguém em que falava coisas que as pessoas não compreendiam, por isso ele foi morto. Então, há várias ideias a respeito do Messias, a respeito de Cristo, mas nenhuma delas é uma fé salvífica. Você vai ouvir apenas de cristãos realmente convertidos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados, e todo aquele que crê nesse Messias, que crê em Jesus Cristo para a vida eterna, terá salvação dos seus pecados. Que Cristo veio ao mundo morrer pelos pecadores, como diz Paulo, dos quais eu sou o principal. Então, dificilmente você vai tirar essa resposta da boca das pessoas, a não ser que seja um cristão convertido e que conhece a sua fé. Por quê? Porque as pessoas têm uma fé em Jesus,
mas não é uma fé salvífica, não é? A verdadeira fé salvífica que produz salvação é essa, é a confiança em Jesus Cristo como uma pessoa viva. Jesus não foi alguém que existiu, mas ele existe, está à destra do Pai nesse exato momento, visando ao perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Então, essa é a verdadeira fé salvífica. Qualquer pessoa que crê em Cristo, que não desague nessa conclusão aqui, nessa definição, não crê em Cristo da maneira como deveria crer. Vamos lá, alguns textos bíblicos para provar isso que nós estamos falando. João, capítulo 1, verso 12. João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome foram-lhe dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa é a verdadeira fé salvífica, a fé que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é? Aos que creem no seu nome. João 3,16, texto mais conhecido da Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para o quê? Para que todo aquele que cresce em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira fé salvífica, aquela que crê em Cristo para a vida eterna. E não aquele que crê que Cristo foi um cara legal, foi um profeta, foi alguém aquém do seu tempo, que falou um monte de coisa que as pessoas não concordavam, por isso o mataram. Que Jesus era só um revolucionário? Não. Ou que Jesus foi um frustrado, que seus planos deram errado, não é? Não. Mas a verdadeira fé salvífica é aquela que crê no que João 3,16 está dizendo. Ele veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E todo aquele que crer no Filho não vai perecer. Pelo contrário, terá a vida eterna. Essa é a verdadeira fé salvífica. Eu creio em Cristo para ter a vida eterna, para a purificação dos meus pecados. Tá? Essa é a verdadeira fé. João 6,37. Mais um texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a verdadeira fé está relacionada não a aquela pessoa que enxerga Jesus, mas daquela pessoa que teve os seus olhos abertos por meio de Deus Pai, que os entrega ao Filho, e o Filho assim os faz nova criatura. Então, para crer em Cristo, não basta apenas um conhecimento estético, um conhecimento erudito, ou um conhecimento externo a respeito de quem é Deus, mas a salvação, ela flui do próprio Deus. E uma vez que Deus dá ao Filho aqueles a quem quer salvar, o próprio Filho comunica o seu evangelho e a salvação dentro do coração dessas pessoas. Então, é por isso que a salvação não é sinergista, ela é monergista. É Deus em busca do homem, e o resgatando, e o salvando, e os trazendo para a eternidade. João 7,37 diz assim a palavra de Deus: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Interessante esse texto. Jesus não está dizendo: se você me acha legal, se você me acha interessante, venha a mim. Se você gosta do jeito que eu me visto, se você gosta da maneira como eu compreendo a política, vem e siga-me. Não. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é:
Se alguém está sedento pela vida eterna, eu tenho água para lhe oferecer. Aqui está contido o próprio ministério de Jesus e a razão pela qual nós devemos buscar a Cristo. É porque ele é a água da vida, não é? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é Jesus. Jesus não está dizendo, vem que eu tenho água. Não, venha provar de mim. O Senhor oferece a si mesmo. Ele não oferece uma coisa que ele tem. Ele oferece o que ele é. Ele é essa água. Ele é esse saciar da sede. Porque o Senhor é a própria salvação para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos de Jesus acima de qualquer coisa. Não como um mero amigo ou alguém que nos livra de problemas, mas que nos dá a salvação e a vida eterna, porque Ele é essa água da vida. Mateus 11, 28, também, até o verso 30, nós temos aqui outro texto interessante. Mateus 11, 28, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde os que estáis cansados. Olha que interessante. Vinde os que estão sofrendo pelo peso do pecado. Vinde os que estão carregando um fardo além da sua conta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vocês vão achar descanso em mim. Eu sou refrigério para vocês. Eu não vim aqui instaurar um reino mundano. Eu não vim aqui solucionar os problemas imediatos da vida de vocês. Eu vim aqui trazer salvação, mudança de vida. Eu vim aqui tirar vocês desse tempo de pecado e levá-los para a eternidade. É isso que Cristo veio fazer. E essa é a verdadeira fé salvífica. Aquela que crê que Cristo é suficientemente perdoador e justo para tirar o fardo do pecado das nossas costas e colocar o jugo suave que Ele tem para nos oferecer. Essa é a verdadeira fé salvífica. Qualquer fé em Cristo que vai além dessas coisas não crê no Cristo da Escritura. Crê em qualquer outro Jesus formado à sua própria imagem e semelhança, que nada tem a ver com o Senhor. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25, um texto interessante também. Hebreus 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus pode fazer? Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Então é isso que Jesus veio fazer, salvar o perdido, e ele pode fazer isso de maneira total, tá? Você não precisa de nenhum ritual, você não precisa seguir nenhum conhecimento fora de Deus. Jesus Cristo é suficiente para salvar você totalmente, somente Ele. Fé salvífica. Outro fator interessante: a fé deve aumentar à medida que o nosso conhecimento aumenta. Romanos 10, verso 17. 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Que interessante. A nossa fé salvífica, não é? Ela é consolidada e ela é firmada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ela não muda, mas ela aumenta. Conforme nós vamos conhecendo mais a Deus, a nossa fé vai ficando mais sólida, mais robusta.
mais firmada, mais enraizada, mais alicerçada, né? Quanto mais você crê em Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais fé e mais enraizado isso está no seu coração. Por isso, alguém que conhece bem a palavra de Deus, sabe manejar bem a palavra da verdade, como diz Paulo a Timóteo, essa pessoa não cai facilmente. Essa pessoa não se perde facilmente. Ela tem um conhecimento robusto, enraizado. Ela tem suas raízes fincadas nesse solo. Ela é firmada na rocha por meio do conhecimento, não é? Então, essa fé salvífica que um dia foi gerada no seu coração está cada vez mais solidificada pela verdade da palavra. Arrependimento. Arrependimento é a sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Deus. Então, isso é arrependimento. Arrependimento é tristeza pelos pecados. E renunciar e se comprometer em abandonar e prosseguir obedecendo a Cristo. Isso é arrependimento. Então, a pessoa diz, olha, eu sou cristão, eu me converti ao evangelho. É você, muito bem. Você está arrependido? E ela precisa falar, eu estou arrependido. Arrependido do quê? Arrependido dos meus pecados. Eu estou disposto a renunciar à minha vida profana que eu vivi e eu quero seguir obedecendo a Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento dos seus pecados. Agora, conversões que não geram arrependimento, ou que muitas vezes as pessoas até lamentam da vida que viviam antes de Cristo, isso não é conversão. Isso não é conversão. Quantas pessoas, né, você vê falando, quando eu era do mundo, assim, assim, e fala com um saudosismo. Mas a Bíblia nos diz que aquele que se arrepende de fato, que é convertido de fato, ele tem um arrependimento daquelas obras que ele vivia e que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Então, o arrependimento é a sincera tristeza pelos seus pecados. É isso que deve gerar no coração daqueles que são nascidos de novo. Atos 20, verso 21, é um exemplo disso, não é? Atos 20, verso 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse negócio de tem que se arrepender, tem que ter arrependimento para perdão de pecados, isso aí não é uma coisa que a gente inventou. Isso aí não é uma coisa que a teologia inventou ou que alguma denominação inventou. Isso está na Escritura. E ela é cobrada dos seus ouvintes desde quando aqui o apóstolo Paulo estava anunciando a verdade do Evangelho lá em Éfeso. Arrependimento para perdão de pecados, não é? Arrependimento para com Deus. É isso que o texto está nos dizendo. 2 Coríntios 7 também é um texto que fala a respeito do verdadeiro arrependimento e como isso se dá. 2 Coríntios 7, versos 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então Paulo está deixando claro aqui que arrependimento é uma tristeza pelos pecados. Ele está falando que os coríntios passaram por esse processo. Então, isso é absolutamente comum e bíblico. Tristeza pelos seus pecados. É isso que o verdadeiro arrependimento produz. Isaías 55, verso 6.
Vamos ler também esse texto. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha só o chamado de Isaías ao arrependimento. De que maneira ele fez isso? Arrependa-se, abandone seus pecados, abandone a sua vida de pecado e venha, converta-se ao Senhor. Esse é o verdadeiro chamado, esse é o verdadeiro arrependimento, não é? Quando há abandono do pecado, a tristeza pelo pecado vivido anteriormente. Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, mais uma vez, o arrependimento como centralidade da conversão. Arrependimento, fé e arrependimento continuam por toda a vida. 1 Coríntios 13, verso 13, não é? Fala sobre isso. Mas eu já não fui perdoado, eu já não me arrependi, eu preciso continuar me arrependendo do quê? Não é? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes três, porém, o maior destes é o amor. A fé em Deus continua por toda a vida. Você jamais vai abandonar a fé em Cristo Jesus. E o arrependimento também. Você, sempre que você lembrar da sua vida, sempre que você lembrar de como você vivia, esse sentimento de arrependimento vai estar no seu coração. E não somente isso, mas os pecados que você comete, mesmo que o cristão não viva numa vida de pecado, mas facilmente o cristão pode cair em pecados, não é? Pecados até graves. Mas esse cristão sempre voltará e vai se arrepender. Ele nunca vai permanecer no pecado, mas ele vai retroceder, não é? Vai perceber onde caiu, vai se arrepender e vai se achegar novamente aos pés de Cristo. É isso que a palavra diz. Por isso que o arrependimento é para a vida toda. Nós sempre estamos nos arrependendo dos pecados que cometemos e das coisas que desagradam ao Senhor. Gálatas 2:20, para nós encerrarmos aqui, diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esse é o verdadeiro chamado eficaz. É aquele que vive em arrependimento. E é aquele que dura por toda a vida. Por quê? Porque não sou mais eu quem vivo. Agora é Cristo quem vive em mim. E agora eu vivo uma vida de santidade, buscando ao Senhor e buscando a sua vontade. Legal? Pessoal, é isso. Esse estudo sobre arrependimento é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, né? Não deixe de assinar o nosso canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação, nós sempre estamos aqui trazendo conteúdo para você. Espero que isso esteja enriquecendo a sua vida espiritual e o seu conhecimento a respeito de Deus, né? Se vocês querem algum estudo específico, deixem aí nos comentários, comente, né? Nos procure nas redes sociais, no Instagram, coloque lá o Wallace Melo, você vai me encontrar. E eu estou à disposição para ajudar vocês no que precisar, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.